Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados cearenses. Eu vou falar também aqui um pouco sobre a minha felicidade com a liberação desse recurso para o Hospital Sertão Central, o hospital que tem sido chamado de Xeramubim e que tem sido objeto de justa cobrança do seu funcionamento por parte de deputados aqui nesse plenário, e que essa notícia realmente ela me deixou bastante feliz, bastante animado. Eu quero fazer a seguinte consideração. O governador Cid Gomes iniciou no Ceará uma mudança profunda na forma de fazer política aqui no nosso estado. Antigamente, a saúde ela era com qualidade, com o atendimento de grande complexidade, era centralizado aqui na capital, em Fortaleza. Então, os municípios, quando se deparavam com um caso grave, colocavam o paciente numa ambulância e empurravam para Fortaleza para tentar resolver esse problema grave. Esse problema que muitas vezes essa distância e em virtude da gravidade o paciente terminava indo a óbito no caminho. Às vezes ninguém conseguia, era muito difícil conseguir um transporte aéreo, uma UTI aéreo, e mesmo que fosse, essa urgência era tão imediata que ela terminava não sendo suficiente a questão do tempo, o paciente morria no caminho. E a estratégia do governador Cid Gomes, ela foi muito clara, uma estratégia de descentralizar o atendimento especializado, aquele atendimento que a gente chama de alta complexidade, porque ia assegurar naquelas comunidades, nas áreas mais distantes, a maior rapidez desse atendimento. E isso aí, essa estratégia, ele levou através da construção dos hospitais regionais. E essa é uma estratégia a longo prazo, uma estratégia que se iniciou no governo do Cid Gomes e que vai entrar no governo Camilo Santana e que ela já começa a dar grandes resultados, onde ela já está implantada e já está funcionando. Então nós temos o Hospital Regional da região norte e o Hospital Regional do Cariri. Eu sou testemunha ocular do grande trabalho, do relevante trabalho que é prestado pelo Hospital Regional do Cariri. E agora, o Sertão Central vai experimentar também esse trabalho. O governador Camilo conseguiu uma parceria para resolver a questão do custeio, do funcionamento do hospital. Esse problema foi relatado aqui inúmeras vezes por deputados que estavam preocupados com o funcionamento desse hospital, que tinham pressa, e a pressa na saúde ela sempre é bem-vinda. Ele vai ter a capacidade de atender uma população estimada aí de 625 mil pessoas, que são ali dos municípios próximos daquela região, como Boa Viagem, Canidé, Caridade, Itatira, Madalena, Paramotiba, Naboiú, Choró, então Tauá, Quixadá, Senador Pompeu, Pedra Branca. Então são várias cidades que serão beneficiadas com esse hospital. Um hospital que tem 209 leitos, vai atender os casos mais graves, aquele que precisava antes o paciente sair nas pressas, na ambulância terapia, botava o paciente na ambulância, empurra para o hospital lá na capital, ver se resolve. Essa assistência vai ser feita agora, naquela região. Vão ser contratados profissionais, já existe uma seleção feita, profissionais gabaritados, para garantir que você vai ter um atendimento especializado. E essa estratégia bem sucedida, que iniciada pelo governador Cid, está sendo continuada pelo governador Camilo Santana, e aqui nós votamos, o ano passado, recursos para a construção de mais 2 hospitais, um outro lá no Vale do Jaguaribe e um outro hospital lá aqui na região metropolitana, para desafogar um pouco do atendimento do JF e também do Hospital Regional, do Hospital Geral aqui de Fortaleza. Então, essa estratégia, ela visa assegurar ao usuário do SUS um atendimento de ponta, especializado, com os melhores médicos do estado do Ceará, para dar o socorro necessário e urgente na região onde a pessoa mora. Então, eu tenho que saudar isso como sendo uma estratégia que é a médio e longo prazo e que está já dando seus primeiros resultados. E lógico que o SUS, pela sua dimensão, ainda apresenta graves e sérios problemas que requerem
uma atenção mais criteriosa e também sempre permanente e sempre muito exigente de nossa parte, principalmente de todos os gestores. Então, o governo não ficou só nisso, na questão dos hospitais. É necessário também que ocorresse a formação das equipes de saúde da família, que são a base do atendimento. É na saúde da família que começa o acolhimento, que se faz a promoção da saúde, que se faz a prevenção das doenças. E é incrível, você olhando nas estatísticas sanitárias, você vê como mudou o perfil da saúde no Ceará ao longo dos últimos 15 anos. A quantidade de equipes de saúde que foram sendo disponibilizadas para os municípios, com o programa Mais Médico, isso veio a atender essa necessidade de ter o médico da família ali mais perto daquelas cidades onde era difícil a gente levar antes o profissional por conta do salário, por conta da falta de interesse do profissional de ir para aquelas cidadezinhas menores, e o Mais Médico veio ao encontro dessa demanda, dessa necessidade. E a quantidade de equipes da saúde da família também aumentou, também cresceu. E isso fez com que muitas doenças que antes matavam as pessoas numa idade mais menor, elas fossem superadas, essa dificuldade. Mas ainda existem problemas que necessitam de resposta, mas que estão sendo vencidos aos poucos. Então, as equipes de saúde foram um passo importante na medicina de base, no alicerce da saúde. Então, ainda era necessário equacionar um outro problema. Era necessário dar uma resposta para o atendimento especializado, aquele que não requer do internamento hospitalar. O acesso ao médico neurologista, ao cardiologista, o gastroenterologista, enfim, o endocrinologista, o geriatra, aqueles médicos cujo o atendimento no PSF não é suficiente para dar resposta para o problema. Então, para isso, foram feitas as policlínicas. E, novamente, a gente vê aí uma estratégia bem sucedida, iniciada lá no governo Cid Gomes, que antes não existia no nosso estado e que hoje é uma realidade concreta. É importante que aqueles que não conhecem as policlínicas, que visitem as policlínicas para ver a qualidade do trabalho prestado, o acesso que é fácil da população aos especialistas que estão lá nas policlínicas, que são 19 já feitas e mais 3 em construção, que logo serão inauguradas, totalizando 22 policlínicas. A policlínica, inclusive, eu quero destacar que lá na região do Cariri e agora aqui em Caucaia, inclusive está aqui a foto do nosso deputado aqui, o Naomi, presente lá, na inauguração do núcleo de estímulo precoce para atender as crianças que tem o problema da microcefalia, problema de déficit neuropsicomotor, que foi implantado agora aqui, já essa semana, na terça-feira, no dia 3, e que já está trabalhando e atendendo essas crianças que precisam de um atendimento ultra especializado, que normalmente não seria acessível para essas pessoas. E as policlínicas estão permitindo e viabilizando esse tipo de assistência a essas criancinhas que realmente requerem e necessitam desses cuidados bem especial. Está aqui a primeira-dama, Onélia Leite, lá, participando da implantação desse serviço lá em Caucaia, e que já tinha sido também implantado lá na região do Cariri, na Policlínica da Barbalha, com uma parceria indispensável e muito bem-vinda com a Universidade Federal do Ceará. E numa época em que existem os casos da microcefalia resultantes do problema da Zika, essa é uma ação que ela é muito pertinente, oportuna e que significa também a ampliação da cobertura dos serviços de saúde, dessa vez o atendimento mais especializado. Mas não ficou só nisso. Era ainda necessário garantir o atendimento aos casos de urgência que não são de doenças muito graves. E como fazer isso? Como garantir o acesso desse atendimento para a população carente? A parceria do governo federal com o governo do estado e com algumas prefeituras garantiu
a implantação das UPAs, unidades de pronto atendimento. São aquelas unidades que atendem 24 horas, que já faz o raio-x quando a pessoa chega, já pode fazer o ultrassom, já faz o exame de sangue e a pessoa recebe pouco tempo depois. E essas unidades de pronto atendimento são exatamente para resolver aquilo que não foi resolvido na unidade básica de saúde e que não é uma doença tão grave que precisa do internamento hospitalar. São 22 UPAs, 22 unidades de pronto atendimento, 24 horas que já foram construídas e existem outras em construção. Então, é toda uma estratégia de fortalecimento do Sistema Único de Saúde que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, envolveu a construção de 3 hospitais regionais, 2 já em pleno funcionamento, já atenderam milhares de pessoas, salvaram milhares de vidas, e mais um que vai começar em breve, que é o Hospital do Sertão Central, e eu quero saudar o governador Camilo Santana por ter conseguido esses recursos para resolver esse problema aí que já estavam afligindo toda essa bancada de parlamentares aqui, e principalmente a população da região, que sabe da importância desse hospital funcionando, tantas vidas que vai salvar, e a construção das policlínicas, a construção das unidades de pronto atendimento, as UPAs, e ainda tinha mais. Era necessário garantir também o atendimento daquele caso que o sujeito sofreu um acidente, está lá no meio da rua, e a ambulância que antes demorava uma vida para chegar, ou nunca chegava porque não tinha no município, e ela era responsável muitas vezes esse atraso pela morte que podia ser evitada com um atendimento de urgência e um pronto atendimento. E aí veio o SAMU. O SAMU foi implantado em várias regiões do estado do Ceará. E lá na minha região, lá no Cariri, toda a população é testemunha do grande serviço prestado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. Foram inúmeras vidas que foram salvas a partir do atendimento que é feito lá no local da emergência, lá onde o paciente está acidentado, está caído no meio do asfalto, e o médico chega, a enfermeira chega e estanca a hemorragia, faz a ressuscitação, garante, enfim, aquelas medidas imediatas para que o paciente possa chegar, sobreviver e chegar ao hospital e receber o atendimento definitivo. Então, esses serviços, essa estratégia é uma estratégia que está dando resultados, que tem já uma quantidade enorme de sucessos no seu atendimento e que, obviamente, o SUS, costumo dizer, é um sistema em construção, é um sistema que tem 30 anos agora, é, portanto, novo, que se propõe a uma missão ousada de garantir o que nenhum plano de saúde, da forma como o SUS faz, garante: atendimento universal, especializado, começando da atenção básica até a alta complexidade, com muitas vezes a medicação garantida, a medicação de alto custo. Em muitos casos, conheço situações em que pacientes de grande poder aquisitivo, mas que resolveram, e com direito, ao Sistema Único de Saúde para ter acesso à medicação de alto custo. Então, é um sistema que tem avançado e, lógico, apresenta ainda muitas falhas que precisam ser sanadas, que precisam ser corrigidas, porque, em termos de saúde pública, a gente não pode vacilar quando cuida da vida das pessoas em nenhum momento. Mas, além de complementar isso, depois do SAMU, foi preciso também fazer um trabalho para garantir um atendimento especializado à saúde bucal. E aí foram construídos 18 CELs, são os Centros Especializados de Atendimentos Odontológicos, onde a pessoa faz a prótese, onde a pessoa tem acesso à ortodontia, aquele aparelho para correção da posição dos dentes, que antes era um privilégio somente dos ricos, e que agora a endodontia, a recuperação do dente, muitas vezes antes condenado e que era grosseiramente extraído como forma de rotina nos serviços de saúde. Então, essas vitórias, elas ocorrem no dia a dia. Mais um minuto, deputado, por excelência. Muito obrigado, senhor presidente, já vou concluir. Esses destaques, eu faço questão de fazê-los, porque sei que muitas vezes ocorrem falhas que são pontuais, e a crítica é feita ao sistema como um todo, quando o problema ele é localizado.
e ali onde ele existe, ele precisa ser reparado. Eu quero me somar à cobrança para uma solução da medicação pactuada com o governo do Estado. É uma dificuldade que existe, há um problema que não foi superado na licitação que deveria resolver essa situação, mas que o problema é sério, o problema existe, nós temos que ter a humildade de reconhecê-lo, mas não ficar parado, ir para cima do problema e procurar ajudar a encontrar uma solução para ele. Essas minhas palavras, senhor presidente, agradeço a todos pela atenção.